chegou a hora de dar o quê? Uma sacudida na adrenalina, gente. Acordamos 5 e pouco da manhã pra fazer um skydive, salto de paraquedas. Eu já tinha saltado algumas vezes na vida, mas mesmo assim, gente, saltar de paraquedas não é toda hora que você faz, né? Dá um frio na barriga, bastante frio na barriga. E a equipe do Experience Co bucou pra gente com o pessoal da Skydive Australia. E excepcional, assim, indico muito pra quem gosta de saltar. É um visual maravilhoso. Eu já tinha saltado em visuais diferentes, mas assim, ali é muito bonito mesmo. Tipo, é muito bonito. Tem várias cores, tipo, é muito diferente quando você salta perto do mar. Eu acho que dá mais emoção, assim, em questão de vista. E eles explicam tudo bonitinho como é que vai ser o salto, pra você lembrar, né, de como ficar, a postura e tal. Só que, ó, a gente só tava subindo. O primeiro grupo do avião, eles falaram, vai lá, saltar. Saltaram. Aí eu e o Matt botaram mais pra cima pra gente saltar mais do alto. Deu muito nervoso, mas mesmo nervosa, é um medinho delicioso que eu amo sentir. Essa vez, inclusive, eu acho que foi a vez que eu mais curti saltar, porque eu fiquei... Apesar de estar com medo, eu tava achando o máximo. Então eu consegui, tipo, gritar. Senti que eu tava voando. Eu até senti que o tempo passou diferente, porque eu acho que quando a gente tá com muito medo, passa muito rápido, sei lá. Daí quando você vê, você já pousou. Dessa vez, nossa, parece que durou 10 minutos a queda livre. Eu fiquei lá, ó, consegui olhar cada detalhe da vista, do visual. Então foi muito legal começar o dia assim. A Experience Co providenciou, junto com o Skydive Australia, um skydive pra mim e pra Raquel, que assim, eu só tinha feito uma vez antes, então 6 da manhã, imagina, acordar e já tá assim, se arrumando pra pular de um avião. Eu tava muitas emoções, aquele sentimento na barriga que, tipo assim, é muito bom, mas ao mesmo tempo dá aquele nervosinho. E aí depois que todo mundo pulou, a gente subiu ainda mais. Assim que abriu a porta, não dá nem tempo de pensar, só seguir os passos que o instrutor explicou pra gente, né, no briefing antes de pular. E assim que você sai, né, além de todas as emoções de estar pulando de um avião a 15 mil pés de altura, tinha também aquela vista incrível lá embaixo. Todas as ilhas de Whitsundays, dava pra ver a diferença de cor de água, as praias lindas. E tudo, eu senti tudo meio que em câmera lenta, assim, de tanta adrenalina que tava, olhava pra frente, tava o câmera pulando junto com a gente, mas foi muito, muito, muito irado. Crazy times, can't you feel it? Is there a reason for it all? Maybe take a ride on this pipe train, hold it in, wait for it, here come the fall. Oh, your mind's been spun into a web. E aí, Rachel? E aí, agora vai chegando perto do avião, vai aumentando o nervosismo. É um nervosismo bem gostoso pra mim, né? Mas vai aumentando. E aí, pular com o brasileiro dá mais segurança? Dá, você acredita? Pior que dá. Obrigada, foi demais! Gente, foi o mais legal da minha vida, sério. Eu acho que eu consegui relaxar mais, das outras vezes eu fiquei muito nervosa.
Então, tipo, eu tava assim, vendo a vista, me senti voando, a nossa queda livre foi muito legal. Foi uma sensação muito boa. E a hora que abre a janela, você fala, cara, porque você tá no avião, você tá, tipo, né, com coragem e tal. Aí abre a janela, vem um frio do cão, você fala, chegou a hora, né? Aí dá muito nervosismo. Quando salta é muito rápido, você já sai voando assim do avião. Mas, cara, a sensação maravilhosa. Depois a gente ficou planando, fazendo curva. Aí foi um momento relax. Visual maravilhoso desse lugar, tô apaixonada. Muito bonito, várias cores de azul, as montanhas, o mar, os barcos. Enfim, acho que eu vou lá de novo. Brincando. Muito foda, né? Dá uma adrenalina, um negócio, você quer amar todo mundo, quer sorrir. É muito bom, olha como eu tô falante. É muito, né? Vai sair correndo, né? É uma loucura, agora eu entendo vocês, paraquedistas. Hoje eu entendi. Como você se sentiu? Nossa, muito bom. É uma sensação muito boa, tipo, quando todo mundo pulou do avião, né? Que foi o último. Aí já começou a dar aquela tremedeirazinha, barriga, 1 milhão de sensações. Mas assim que você pulou do avião, tipo, já não dá nem mais pra pensar, é só curtir. E berrar, né? Berrar muito, vocês vão ver. Inclusive eu devo estar berrando agora, que o meu ouvido tá entupido. Eu tô tipo, Gente, melhor jeito de finalizar nossos dias aqui em Early Beach, né? Fechamos com chave de ouro, tô me sentindo muito viva. E agora a gente vai voltar pra nossa Star, pra gente começar a nossa descida em direção a Iepum. Então vão ser umas 5 horas e pouco, 6 horas dirigindo. E é isso, né? Continuar descendo. Beijos, até já. E foi muito legal começar o dia assim. Depois a gente já pegou a estrada e foi pro nosso próximo destino, que foi Agnes Water. Chegando em Agnes, a gente tava um pouco cansada, a gente só parou pra ver o pôr do sol mesmo, comer, ter nosso momento. E no dia seguinte tivemos o nosso primeiro surf da viagem, finalmente! Inclusive, essas regiões assim, desde Early Beach, eu comecei a perceber que começou a ficar mais movimentado, mais galera jovem. Até então eram paisagens muito lindas, mas lugares mais quietos, com pouca gente. E também um pessoal mais aposentado, digamos assim, né? Muita gente que se aposenta e vai morar lá para aquelas cidades. Então, a partir de Early Beach, Agnes Water e tal, eu comecei a ver mais movimento, começa a ter onda também, então é onde começa nossas aventuras de surf, nossa busca pelas ondas, na verdade, né? A gente espera que a gente ache ondas incríveis para surfar. Inclusive, a gente foi checar o surf da manhã, não tinha nada, a gente achou que ia ter. Surf é isso, né? A gente vai, depende da previsão, nem sempre acerta, o vento às vezes não tá bom no horário que a gente pode ir, mas a busca é infinita. E a gente conseguiu pegar nossas primeiras marolas divertidas. Chegando em Agnes Water, a gente parou para ir na farmácia, na verdade, e tinha uma surf shopzinha do lado que a gente decidiu ir bater um papo com o pessoal. Até porque Agnes Water, para cima ali, tem a proteção da barreira de coral que não deixa muito sual entrar. E a partir de Agnes Water para baixo, começa a ter mais uma movimentação de surf. O pessoal já estava tipo, há 10 dias sem surfar, todo mundo fissurado para surfar. E a gente foi na surf shop, conheceu o dono da surf shop, que era assim, super gente boa, foi super welcoming, né? Tipo, deu as boas-vindas pra gente em Agnes Water, passou tipo, algumas dicas de onde a gente tinha que ir, de onde provavelmente ia estar funcionando e de onde dormir também. Ele foi assim, super querido, até ofereceu da gente ficar na frente da casa dele para botar a tomada na casa dele e ter energia no motorhome. A gente acabou indo pro camping para, enfim, também não perturbar muito. E esse dia a gente foi ver o pôr do sol do Lookout ali de Agnes Water, lindo também. Fizemos uma comida ali, jantamos e depois voltamos pro camping para descansar e no dia seguinte procurar as ondas. No primeiro pico que a gente foi, as ondas estavam muito boas, estava muita ventania, mas o segundo lugar que a gente foi, assim que a gente chegou, tinha um pessoal surfando, só que não convenceu muito, para ser sincero, até porque a gente estava sem prancha e a gente ia pegar as pranchas só em Nusa, ia ter que alugar
E a gente ficou meio que naquela, né, de vai, não vai, vai, não vai. Quando a gente viu, o Grom tava saindo da água, começou a botar uma pilha na gente, não, vai lá e tal, surfa, aluga ali, tem um lugar aqui pertinho e tal, não sei o que. Foi o que a gente precisava, desse empurrãozinho, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente foi, alugou as pranchas, foi pra água, teve um surf assim super divertido, as condições não estavam perfeitas, mas todo mundo com um sorrisão no rosto, pegando onda junto, pegando onda sozinho, e assim, o Michel pulou na prancha do Franco, se envolvendo na imagem, foi muito maneiro também. O Franco veio dando high five em todo mundo, então tiveram vários momentos, assim, a gente teve, a galera na praia, quando a gente saiu, falou, nossa, a gente estava assistindo vocês e se divertindo também, que dava pra ver o quanto vocês estavam felizes em estarem ali. Acho que todo mundo na fissura de surfar, né, depois de tanto tempo, curtiu muito com certeza. E foi um dia, assim, primeiro dia de surf, não com as melhores ondas, mas com certeza com a melhor vibe. Estava fechada e isso aqui chamou muita atenção da gente, parece até uma maquininha do McDonald's, mas você pode fazer o check-in aqui, pode fazer um new booking, pode pagar alguma balance que esteja pendente. Então a gente chegou aqui, teve só que aqui ó, new booking, botou a data, o tipo de site aqui ó, que no nosso caso foi o Powered Site, 52 por noite. Número de pessoas e pagou aqui na maquininha, eles já te dão um recibo, o mapinha do camping tá aqui, então é um self-check-in super maneiro, a gente não viu isso até agora, é a primeira vez, só que chamou muita atenção, a gente queria mostrar pra vocês. Muito maneiro também aqui da cidade, né, além da cidade ser muito aconchegante, a gente chegou e tipo, ficou todo mundo animadão, subindo no caminho pro lookout pra fazer o jantar lá, e quando a gente parou no surf shop, né, o dono lá da surf shop chegou e foi super receptivo, como a gente falou, ele deu essa dica desse pico que infelizmente hoje não estava funcionando, o vento entrou bem forte e enfim, tá tudo bagunçado, mas a gente tá aqui já 10 dias sem surfar, né, um bando de gente que adora surfar, 10 dias sem onda, então tá todo mundo se tremendo. A gente vai ver se a gente consegue na Main Beach, que um outro local que vocês vão conhecer daqui a pouco, vai encontrar com a gente no almoço lá. Ele falou que lá é o lugar mais provável de estar funcionando. Então hoje o plano é esse, a gente vai para Main Beach, ver se tem algumas ondas, faz um almoço por lá. E aqui é uma cidade bem para relaxar, né? Um holiday mais tranquilo, mais tipo para sair um pouco da confusão. A cidade é bem calma, bem tranquila. Então o plano é esse, a gente ir pra praia, ver se pega umas ondas, fazer um almoço, dar uma relaxada e amanhã a gente pega estradas de novo. Cair na correnteza, né? Exato. Vamos sair. Essa daqui é, no Brasil, fala caravela portuguesa, caravela, né? Que aqui é Blue Bottle. Queima. Sinistrinha, Queima bem. né? Nossa, essa aí é... E aqui também as informações da praia, ó. Não pode acampar, não pode fogo, não pode cachorro. E os perigos. Mas ali, ó, muito irado ali na frente, dá pra ver também, ó, aquele tapete azul, pra galera de cadeira de roda ter acesso à praia também. E como é aqui a praia principal de Agni, normalmente nas praias principais que tem um movimento maior de gente, vocês vão ver os salva-vidas ali, eles botam as bandeiras, onde a galera pode nadar dentro das bandeiras para ter um controle maior aí de questão de afogamento e tudo mais, e também não ficar na mesma área do surf e não ter nenhum acidente da prancha batendo as pessoas, né? To the head, you know what I mean? Like, seriously, so that way it really makes the rookies
stayed right up, you know. Fala aí, rapaz. O que aconteceu? Cara, falei. Cara, decidimos de última hora ali. A gente acabou encontrando aquele tiozão do surf shop. E ele tava acabando de sair da água e a gente tava indo dar um check. E ele falou, meu, vai que vale a pena. Aí a gente falou, quer saber? Deu 3 segundos na gente ali, a gente decidiu, vamos, todo mundo decidiu que a gente ia. Aí alugamos as pranchas ali e vamos conferir. E aí, Raquel? Primeira queda? Primeira queda da viagem. Vamos ver o que nos espera. Não sei dizer. Tá com cara de que tá ruim, mas tá bom? É. Mentira, tá bom. That's my new version, a different side of me. My New Year resolution is not a fantasy. And I'm not losing hope, no. Wanted me to be something I'm not. No, I won't settle 'cause I know my worth. Nah, never ever. All these expectations, they don't fit my vibe. I'm a free spirit, a bird and flying high. I feel it all around me. We're all standing proud of people always searching. Never will be found. I'm not losing hope, no. They wanted me to be something I'm not. No, I won't settle 'cause I know my worth. Nah, never ever. Aê, time! Gente, pra Valeu, ondinha! Ficaram ótimos, viu? Fumaça. Acabamos de chegar num lugar que eu já gostei muito, só de ver pelo carro, que é Rainbow Beach. E agora, nesse minuto, a gente tá indo ver Carlos Sand Blow, que é um lugar... É difícil saber os nomes quando você ainda não conhece, né? Mas tô aprendendo. A gente vai descobrir por que tem esse nome já. Acabei de dirigir 4 horas e a gente chegou bem no horário do pôr do sol. Vamos ver. Diferente, lindo, né? E muito diferente das coisas que a gente tem visto. Parece uma pista de snow, olha isso. Por causa desses ventos que estão jogando areia constantemente,